Glória a Deus. Antes de mais nada, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder compartilhar com vocês aqui nessa manhã. E fico muito feliz de poder estar com vocês aqui. Espero em Deus que seja uma manhã marcante, que seja um tempo precioso para cada um de nós aqui. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 17. Colossenses 4, 17. Colossenses 4, 17 diz assim: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Colossenses 4, 17. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Só até aí. Que Deus abençoe a sua santa, linda e preciosa palavra. Esse texto, o apóstolo Paulo, no último capítulo aqui de Colossenses, ele vem dando algumas instruções, e ele vem mandando pequenos recados para algumas pessoas. Ele fala, por exemplo, sobre Tíquico, ele fala, por exemplo, sobre Aristarco, ele fala sobre Epáfras, ele fala sobre Lucas, mas ele deixou um recado muito específico para esse homem aqui, Arquipo. Arquipo, segundo os historiadores, Arquipo era um obreiro da época, era um pastor da época. Num outro texto lá em Filemon, o apóstolo Paulo cita de novo Arquipo como fiel companheiro de lutas. Então, os historiadores dizem que Arquipo era um pastor, provavelmente era um pastor, mas um pastor que estava vivendo lutas, um pastor que estava passando aflição. Era alguém que tinha ministério, mas que estava vivendo muita luta no ministério. E o apóstolo Paulo então manda esse recado para alguém que estava vivendo muitas lutas no ministério, para alguém que estava passando, quem sabe, um tempo muito difícil, um tempo onde, quem sabe, as manifestações em Deus não eram tão frequentes. Nós não sabemos dizer ao certo, apesar de presumirmos que havia uma perseguição por sobre a vida dos cristãos da época, mas o certo é que Arquipo era um homem que tinha ministério e que estava passando luta. E o apóstolo Paulo, ele mandou esse recado para ele, dizendo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Toma cuidado com aquilo que você recebeu de Deus. Eu quero utilizar isso hoje, quero utilizar esse texto para pensar algumas coisas sobre o ministério, já que estamos num acampamento de louvor e adoração. Quantos aqui trabalham no ministério de louvor, de danças, alguma coisa assim? Muita gente, né? Quem não trabalha no ministério de louvor, pode ter certeza, tem ministério na igreja. Talvez você fale: não, pastor, eu não exerço nenhum ministério na igreja. Mas a realidade é que o pastor Rick Warren, ele veio falando num dos seus livros, ele vem dizendo assim, que todo crente tem ministério. Todo crente tem ministério. Você não foi salvo por Jesus apenas para ficar esquentando o banco, apenas para ficar aquecendo o assento. Não. Você foi liberto por Deus, foi alcançado por Cristo para trabalhar para Ele. O que é ministério? Ministério, na etimologia da palavra, ministério significa serviço. Ministro significa servo. Todos nós aqui somos servos de Deus, estamos para trabalhar para Deus, para ganhar vidas para Jesus, para cumprir o ministério que nós recebemos em Deus. Só que tem um detalhe:
Você já notou como hoje nós vivemos no tempo das imitações? O tempo das imitações. É só você olhar, por exemplo, os programas humorísticos de hoje. O que faz mais sucesso são as imitações. E normalmente as imitações mal feitas são aquelas que mais chamam a atenção. Porque elas mostram elas mostram aquele que está sendo imitado de um outro ângulo. É um negócio assim meio diferente. O certo é que nós estamos vivendo o tempo das imitações, imitações baratas. Nós vivemos no tempo das imitações, inclusive de produtos. Você já notou? Quem foi a Belo Horizonte já conhece bem, quem sabe aí, o famoso Shopping Oi, né? Shopping Oi Apoque. Aquilo ali é a alegria da moçada, né? Faz a festa, porque esses dias eu estava no centro da cidade, tive que passar lá no Shopping Oi, porque lá não vende só artigo de imitação, né? Lá vende muita coisa. Fui comprar Bíblia lá. Tem uma loja lá que eu comprei Bíblia barata lá. E não era imitação, era Bíblia de verdade, né? Mas eu estava passando numa loja, eu vi, por exemplo, bolsa da Louis Vuitton, acho que é isso, né? É isso? Da Louis Vuitton. Bolsa que custa 300 conto. Bolsa que custa, tinha bolsa lá que eu sei que custa 500 conto, porque eu vou ao exterior direto e eu observo essas coisas lá. Porque lá em casa eu tenho duas mulheres. A minha filha, a Natália, que tem 15 anos, já é toda Pati. E a minha esposa, que é maravilhosa, mas também é Pati. Né? Então, eu estava olhando e eu vi, por exemplo, essas bolsas, que o original custa R$500, lá custando R$50. Parece, por fora, parece muito. É tudo igual, tudo muito, muito, muito bem copiado. Mas você sabe que não é original. Você sabe que é um artigo pirata. Você sabe que é o que a gente chama lá em Belo Horizonte, que é uma bolsa do Paraguai. Não é assim? Você vê, por exemplo, videogame. O pessoal gosta muito de videogame. Eles não compram mais os DVDs originais do videogame. Porque um DVD original custa quase que 5 vezes mais o preço de um DVD pirata, de um DVD do Paraguai. E assim vai, nós estamos vivendo no tempo onde tudo tem imitação. Onde eles estão imitando com muito pouca qualidade. E a bem da verdade, até no ministério tem sido assim. Os ministérios hoje, ou a vida cristã hoje, tem sofrido isso também. Nós temos crentes originais, nós temos ministérios originais, mas temos também ministérios do Paraguai hoje na igreja. Nós temos crentes do Paraguai, gente que até parece crente de verdade, gente que até parece que tem ministério de verdade, mas é do Paraguai, é falsificado, é pirata. Então eu quero usar essa figura de linguagem aí, ministério do Paraguai, crente do Paraguai. Eu quero observar com vocês aqui algumas características de um ministério do Paraguai e quero observar algumas características de um ministério original. De um ministério fino, filé. Quero observar 3 coisas que são imprescindíveis se você quer ter um ministério original, se você quer ser um crente original, com selo, com garantia, com selo de qualidade. Amém? Entendido até aqui então? Então vamos falar sobre isso. Crente do Paraguai, ou ministério do Paraguai. Quais são as características de um ministério do Paraguai? Em primeiro lugar, o ministério do Paraguai, ele não tem garantia. Se você comprar uma bolsa dessa da Louis Vuitton, se rasgar alguma coisa, eles te dão um papelinho com um carimbinho, te dizendo, ó, você tem 15 dias, ou você tem 30 dias para trocar. Uma vez um amigo meu comprou um tênis da Timberland, um tênis, o original mesmo, ele comprou, o bicho nervoso. Ele usou esse tênis para valer, 3 anos o tênis não tinha nem sinal de que estava gasto. Só que o tênis descosturou a lateral. O que ele fez? Ele mandou um e-mail para a Timberland, porque eles garantiam 5 anos
de vida útil daquele tênis. Ele pegou, mandou um e-mail para a Timberland, ele falou, olha, meu tênis abriu do lado e ainda está dentro da garantia. Eles então falaram, manda para nós. Ele mandou o tênis para a Timberland e a Timberland mandou outro tênis 0 bala para ele. 0 bala. Por quê? Tinha garantia. Você sabia que tem muito ministério hoje que não oferece garantia? Muita gente hoje, muito crente na igreja hoje, que não está oferecendo garantia. É crente do Paraguai, é ministério do Paraguai. Até parece que é bom, mas no fundo, ele não oferece garantia. O que é isso, garantia? Garantia me fala de segurança. Um crente que não oferece garantia é um crente que não oferece segurança. É por isso que você vê muita gente dentro da igreja que volta e meia tenta fazer alguma coisa ou tenta assumir algum cargo e não consegue. Por quê? Via de regra, não se pode investir em quem não oferece segurança. Não se pode investir em quem não oferece segurança. Tem gente que não oferece segurança para o pastor. Tem gente que o pastor não pode investir nele. Por quê? Porque hoje ele está bem, mas ninguém sabe se amanhã ele vai continuar firme. Hoje ele está bem, hoje ele está pulando aqui no congresso. Aí amanhã acontece alguma coisa, o sujeito até desvia. Eu falo porque eu tenho lá, eu sou pastor da juventude lá, junto com o pastor Lúcio Barreto. Nós temos lá cerca de 3 mil jovens. E a gente vê isso toda semana. Nós terminamos o congresso agora. Todo mundo saiu no fogaréu do congresso, do Loucos por Jesus, no fogaréu. Só que tem um detalhe, tem uns que já começaram a declinar de tudo aquilo que receberam. Então, gente, o Ministério do Paraguai não oferece garantia. Eu um dia estava no centro da cidade, aí tinha um camelô vendendo DVD do Homem-Aranha 3. E o filme não tinha nem saído no cinema e ele já tinha. Eu falei, velho, é mesmo? É o DVD mesmo? Ele falou, garantido. Eu falei, não, tem como testar? Ele falou, não tem não, mas qualquer coisa você pode vir aqui amanhã, que se der qualquer problema, amanhã eu estou aqui, você vem, eu troco o DVD para você, ou então te devolvo o seu dinheiro. Eu falei, rapaz, é mesmo? Ele falou, a garantia sou eu. Aí eu falei, aí eu pequei, né? Eu falei, quanto que é? Eu vou R$5. Eu falei, nossa, é agora. R$5? Peguei, tirei, paguei o DVD, levei pro meu filho, porque meu filho é doido com Homem-Aranha 3. Cheguei em casa, tinha tudo, menos o Homem-Aranha 3. Então eu fiquei invocado, eu falei, não, vou voltar lá. No outro dia eu voltei no centro da cidade, fui lá, cadê que eu achei o cara? Até hoje eu estou procurando ele. Até hoje. É assim, não oferece garantia. Tem crente desse jeito também hoje. Tem gente que não está oferecendo garantia, que começa a namorar, o pastor não tem garantia de que ele vai continuar sério com Deus. Não tem garantia. Que o sujeito começa a trabalhar, o pastor não tem garantia de que ele vai ficar sério com Deus, que ele vai continuar firme com Deus. Tem gente que não oferece garantia. Tem gente que está dizendo, pode acreditar em mim, mas não dá para acreditar. Tem gente que não consegue mais no ministério hoje, porque é um ministério do Paraguai. Olha para quem está do seu lado e fala, e a garantia? Sério? Segundo lugar, segunda característica de um crente do Paraguai, ou de um ministério do Paraguai, é que ele se quebra com facilidade. Quebra com facilidade. Não tem jeito. Eu estava lembrando esses dias atrás, gente, por exemplo, dos tênis que a gente usava. O tênis que eu usava na infância, não era tênis, era quichute. Você lembra do quichute, pastor? É do seu tempo? Não, né? Eu pegava o quichute. Quem lembra do quichute aqui? Ô, gente, você já viu que os tênis de hoje... Eu comprei um tênis para o meu filho numa promoção lá em Londres. Tênis de couro, coisa fina, coisa linda. Tá certo que eu paguei R$20. Né? O câmbio, né? Eu paguei 5 libras na época. Mais ou menos R$20 eu paguei no tênis. A coisa mais linda o tênis. Meu filho usou 1 mês e meio, o bicho furou em cima, assim, no dedão. Eu falei, misericórdia. Foi feita uma pesquisa aí que diz o seguinte, que 95% das coisas que a gente compra hoje vira lixo em 6 meses. 95% das coisas que você compra hoje vira lixo em 6 meses.
Então, você já notou, por exemplo, como o mundo está consumista, como tudo é feito para não durar muita coisa? Você, por exemplo, isso aqui foi uma outra pesquisa que eu ouvi na CBN, uma pesquisadora falando sobre isso. Ela disse que os shoppings são construídos com o objetivo de fazer o sujeito gastar, comprar. Você já notou que todo shopping ele tem o piso lisinho e brilhante? E está sempre com a impressão de que está molhado, porque de tão brilhante que ele é. Sabe por quê? Aquilo ali é para o sujeito, no psicológico, o sujeito está vendo o piso liso, ele diminui a velocidade das passadas, porque ele quer ter segurança. O piso não desliza, mas a impressão é sempre que o piso vai deslizar. Isso faz com que as pessoas andem mais devagar dentro dos shoppings. Essa pesquisa, olha que coisa louca. É tudo feito para durar muito pouco, muito pouco. Você compra, por exemplo, um aparelho, um eletrodoméstico. Você já notou que o bicho parece tudo de plástico? Qualquer coisinha que acontece, o bicho já está desmontando todinho. Eu comprei uma máquina de lavar nova, porque a nossa lá de casa deu bizil. Aí eu comprei uma máquina nova. A máquina, eu levantei a máquina sozinho, assim, ó. Eu falei, mas esse negócio é de isopor. Mas não pode. Aí eu peguei a máquina antiga. A máquina antiga era de ferro mesmo, gente. Sujeito, se você brincar com o negócio, você machuca com o trem. Não dá, é 2 para carregar. Essa outra não. O sujeito foi entregar, entregou, trouxe ela no ombro. Do mesmo, aliás, maior do que a antiga. Mas feito para durar pouco. O que é isso? Não oferece muita resistência, muita qualidade. Você sabia que tem ministério hoje desse jeito? Ministério que está quebrando com facilidade, que não oferece nenhuma qualidade. Nenhuma. O que é ministério que quebra fácil? É gente que apela à toa. É gente que fica todo de bicão quando o pastor diz não. Tem gente assim na igreja. E eu vou falar um negócio com você. Mexer com músico hoje é uma arte. É uma arte. Por quê? Porque músico, já viu como que músico, o pessoal do Ministério de Louvor de Dança é fresquinho? Não, estou falando aqui, vamos rasgar o verbo. É fresquinho, é mó pelinha, você tem que andar em ovos. O sujeito, qualquer coisinha que você fala, velho, seu instrumento está alto, ele fica chateado. Você chega pro baterista e fala, ô batera, você está tocando alto demais, vai, enxuga a mão aí. Aí ele apela. Quer tocar com palitinho de dente. Já notou isso? Graças a Deus isso não acontece aqui em Dabirito, né? Aleluia! Você fala com as irmãs do Beca, ó, tá parecendo um gato miando. Nosso Deus, já passa 4 anos sem olhar na sua cara. Chateada. Lá em Belo Horizonte, infelizmente, isso acontece. Aqui, graças a Deus, não. Pastor não pode falar nada com ninguém, já viu? O sujeito é todo melindroso. Se o pastor fala, se o pastor cobra alguma coisa, ele apela, fala, eu vou para outra igreja. Morre, miséria, não pode contar com você, não? É gente que dá trabalho, é crente do Paraguai. Crente do Paraguai é assim, ele quebra com facilidade, é casquinha de ovo. Né? Ser pastor hoje é um desafio, gente, porque tem tanta gente na igreja que é desse jeito. Né? Pastor não pode fazer nada direito hoje, que está todo mundo olhando para ele e já criticando, já enchendo a paciência. Estou falando aqui em tese, eu não conheço a vida de vocês, eu conheço a história de vocês, mas eu estou falando o que eu vejo constantemente, não só na minha igreja, mas em muitas igrejas em que com as quais nós temos aliança. Gente que pastor compra um carro novo, já chega logo um língua do cão e fala, você está roubando. O pastor está andando de carro do Fucão, fala, está pesando a mão nele. Se a esposa do pastor é bonita, é Jezabel. Se a esposa do pastor é feia, ele tem o que merece. Eu notou, uns negócios assim, é difícil demais hoje, gente. É muito difícil. Você tem que ficar pisando em ovos para não ferir ninguém, para não machucar ninguém. Gente, nós precisamos ser mais pau de dar em doido. Deus precisa contar mais com a gente. A gente precisa ser mais casca grossa. Como diz o carioca, casca grossa. Precisa ser mais casca grossa aí.
Não dá para ficar nessa frescurinha, não. Esse negócio, ninguém pode falar nada contigo, você fica chateado, você fica criando confusão, você fica falando mal dos outros. Crente do Paraguai. É do Paraguai. Quebra com facilidade. Ele não tem nenhuma qualidade. Se o pastor repreende por causa do namoro, ele já fica todo xarope. Precisa mudar, gente. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser mais maduros na fé. Porque ninguém. Tem gente que fala assim, não, o pastor está querendo ver minha caveira. Ninguém está. Fora Satanás, ninguém mais está querendo ver sua caveira, está querendo ver sua vitória, o Inhaca. Mas ele fala assim, eu estou sendo perseguido na igreja. Você não taca essa bola toda, não? Não taca essa bola toda. Deixa eu te avisar. Não taca essa bola toda. Então para com esse negócio, para de ser a síndrome de perseguição. Todo mundo me perseguindo. Ninguém nessa igreja gosta de mim. É porque tu é chato demais. Carrapato sobe em você e desce coçando na hora. Não precisa parar com isso. Precisa parar de quebrar com facilidade. Precisa ser crente mais casca dura. Precisa ser crente mais pau de dar em doido. Precisa ser crente mais firme, mais maduro. Não vai ficar chateadinho. Eu fiquei magoadinho porque o pastor ficou falando dessas coisas lá. Eu vou embora, meu filho. Olha a minha ruga de preocupação para você, ó. Tem que crescer, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala com ele. Não pode ser crente do Paraguai, não. Crente do Paraguai quebra com facilidade. É assim. Terceira característica de um ministério, de um crente do Paraguai. Aguenta aí, olha. Terceira característica é de procedência duvidosa. Procedência duvidosa. Tem gente que fala, né? Gosta de falar que é só do Paraguai, mas não é. Hoje, os maiores produtores de artigos piratas no mundo, né, são a China, a Tailândia, esses lugares lá da Ásia. A Índia. São os maiores produtores hoje de artigos piratas. E aquilo que não é produzido, muitas vezes é fruto de roubo. Eles roubam as cargas dos navios. Os piratas do mar acabam roubando as cargas dos navios. E essas cargas, elas entram no mercado de maneira ilegal. Ou seja, procedência duvidosa. Aquilo que não é original, que tem, por exemplo, que é fabricado em outro lugar, e aquilo que é roubado, que tem procedência duvidosa. É igual o sujeito, esse tempo atrás, chegou um cara lá na igreja vendendo um celular de 1.500 conto por 200. Eu falei, você comprou isso lá na Robalto, não foi? Aí ficou todo envergonhado. Eu falei, você vira homem, rapaz. Tira a mão disso aí, que isso aí é demônio que está montando no seu cangote. Entende? Tem gente que não está achando, tem gente que fala assim, não, oportunidade, velho. Está investindo na indústria do crime. Não pode. Então tem gente que infelizmente se envolve com isso. Da mesma forma no ministério. Tem gente que é de procedência duvidosa. Até parece que é bom, mas é de procedência duvidosa. O que é isso? É ter raiz, gente. É ter história. Qual é a história que você está deixando na sua igreja? Qual o legado? Quais as raízes que você tem lançado? Eu posso falar com autoridade, porque em 17 anos de crente, eu só tive 2 igrejas. A igreja que eu converti, que eu fui discipulado, comunidade evangélica do Núcleo Bandeirante, pastor Wilbert Golden Batista, lá de Brasília. E depois o pastor Jorge me conheceu lá em Brasília e me fez o convite para vir para Belo Horizonte. Então os dois conversaram. Eu só falei, o pastor Jorge falou, você topa vir para Belo Horizonte? Eu falei, se o meu pastor deixar, eu vou. Na época o pastor Wilbert. Aí o pastor Jorge se reuniu com o pastor Wilbert. Eles dois conversaram. Eu fiquei na sala calado, só vendo os dois conversando. O pastor Jorge falando o que queria que eu fizesse, e o pastor Ibe assim e tal, falando para cuidar bem de mim e tal, não sei o que, tudo certo. Então, eu só tive essas 2 igrejas. Na primeira igreja eu passei 2 anos e meio. Na Getsemane eu já estou indo para o 15º ano de Getsemane.
Então olha só, é raiz, gente. Não é crente borboleta, crente que toda hora está na igreja, crente que toda hora tá inventando moda na igreja, tá num ministério da igreja. Tem gente que é assim: ah não, agora eu quero ser do ministério de dança. Ah não, eu descobri que meu ministério agora é cantar. E não canta nada, é desafinado até para bater palma. Tem gente que fala. Teve uma dona que chegou um dia, né, e falou, né, com um dos líderes lá da igreja: eu queria entrar no ministério de louvor para cantar na sua banda. Falou: mas por quê? Você tem um chamado? Falou: não, porque eu acho tão bonito. Gente, assim. Então é o sujeito que entra no ministério de louvor, por exemplo, vai tocar guitarra só para ficar mostrando o pãozinho francês. E ficar abafando, abalando corações. Tem gente assim, infelizmente. Os crentes do Paraguai, os ministérios do Paraguai estão aí, gente. Está parecendo, está misturado com os originais. E que só no tempo de Deus é que vão ser revelados. É gente que é de procedência duvidosa. É gente que tem intenção duvidosa, que está no ministério para poder aparecer. Tem gente que acha que é só aparecer, que está no ministério para poder arrumar namorada, para poder ver se arruma um casamento melhor. Tem, infelizmente. As partezinhas que gostam de ficar cantando e tal, e vai toda empetecada, falando: hoje vão me notar. Ah, donzela. Procedência duvidosa. Tudo aquilo que não tem procedência em Deus é duvidoso, gente. Você tem que ter história. Qual a história que você está deixando na sua igreja? Quando as pessoas se lembrarem de você, o que elas vão falar no primeiro momento? É chato, é feio, é narigudo, é boca fedendo, tem CC. Vão se lembrar de você de alguma forma. De que jeito estão se lembrando de você? Qual o legado, qual a história que você está deixando na sua igreja? Quanto tempo você tem de ministério? Tem gente que entra na igreja, com 6 meses ele já quer assumir tudo. Vai devagar com a louça, filho. Vai devagar. Não é assim, não. Tem que ter história. É por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo que você não pode precipitar, colocar a mão precipitadamente na cabeça de ninguém. Você não pode investir as pessoas de autoridade antes do tempo da aprovação, antes delas mostrarem, depois de passar por muita luta dentro da igreja, que elas continuam firmes. Tem crente original que é uma bênção, gente, que o pau está cantando no lombo deles, eles entram na igreja, na bênção, na paz, continuam firmes. A gente que pode investir, que as lutas da vida não têm feito com que eles se quebrem, com que eles se desviem. Não, pelo contrário, as lutas da vida têm feito com que eles sejam fortalecidos e sejam adestrados para as grandes coisas de Deus. Então, no ministério do Paraguai, além de não ter garantia de quebrar com facilidade, ele é de procedência duvidosa. O salmista, no Salmo 87, no verso 7, ele vem dizendo: todas as minhas fontes estão em ti. Sua fonte não pode ser a Dona Ivete Sangalo. Sua fonte não pode ser o NX0. Sua fonte não pode ser o colega da sua faculdade, ou do cursinho, ou o colega da escola. Sua fonte tem que ser Jesus. Ele tem que ser sua fonte de inspiração. Tem gente que pega, por exemplo, e fala: não, eu vou inventar uma música aqui, eu vou compor uma canção. Aí bota uma canção do Skank lá e copia e diz que é canção evangélica. Vira homem. Para com isso. Tem que buscar em Deus a sua fonte inesgotável é Jesus. Amém? Então, olha, o ministério do Paraguai é isso aí. Não tem garantia, não oferece segurança, ele quebra com facilidade, ou seja, não tem qualidade, e ele é de procedência duvidosa. Agora, 3 coisas que eu acho imprescindíveis no ministério original. 3 coisas que precisam, e eu não quero aqui ter a pretensão de esgotar o assunto. São 3 coisas que Deus falou comigo. 3 coisas que Deus falou comigo. Quem sabe em outras coisas Deus vai falar com você. Mas nesse momento aqui eu quero analisar com você 3 coisas que eu acho que são imprescindíveis no ministério original, no ministério de Deus, no crente original. Em primeiro lugar, crente original, ministério original tem que ter sonho. Sonho.
O que é sonho? É alvo, objetivo. O que é sonho? É onde você quer chegar. Alguém já disse assim: você nunca vai chegar onde a sua mente não chegou. Tem gente que está contente com o que está vivendo. Tem gente que está contente em ficar numa igrejinha, com um ministériozinho, com tudo. Tem gente que quer isso, que fala assim: ah, não, para mim é isso, eu alcancei. Tem gente que faz do altar o seu alvo. Fala: não, o dia que eu subir no altar para ministrar, ponto, eu alcancei. Tem gente que fala assim: não, meu alvo é o casamento. O dia que eu casar, meus problemas vão acabar. Tem gente que... Tem gente que ainda está nessa inocência, né? Por isso você tem que comprar o DVD Mitos do Casamento. Tem gente que, não, chegou e pronto, abafou. Tem gente que fala: não, o dia que eu arrumar um namorado, acabou. Essa minha solidão vai acabar, você vai ver, eu vou ficar fino. Beleza, a solidão vai acabar, mas vai vir um outro monte de coisa aí a reboque que só Jesus na causa, né? Tem gente que estabelece um alvo, e alvo pequeno demais, e acha que ali é o fim, pronto, acabou. Não, é o começo. Você tem que estar sempre renovando os seus pensamentos, os seus projetos. Tem um alvo, alcançou, qual é o próximo objetivo? Qual é o próximo alvo? Eu sou, por exemplo, um defensor de que todo instrumentista tem que ter seu instrumento e tem que ter um bom instrumento. Tem gente que fala: não, tá bom, da igreja serve. Às vezes é um baixo daqueles antigão que ninguém aguenta, que para tocar dá até calo no dedo, que o sujeito vai fazer as horas e vai pam, 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 pam. Não é? Tão altas que estão as cordas. O sujeito vai tocar na guitarra, as cordas estão tão enferrujadas que é perigoso dar até tétano. E ele está achando: não, está tudo tranquilo, é isso. Gosta, não, tem um microfonezinho, não, aquele microfone vai todo encebado. Eu fui pregar numa igreja um dia, quando eu olhei para o microfone assim, eu quase que não preguei. Sabe o que eu fiz? Eu tirei a cabeça do microfone, fui no banheiro e lavei. Tinha tanta baba que não tinha mais esses negócios, esses furinhos, não, estava tudo colado os furinhos. Eu falei: é o demônio que estava falando nesse microfone, não pode. Porque eu canto encostando a boca no microfone. Até beber água aqui, gente, que embrulhou. Então o sujeito, ele não se preocupa: não, vou comprar um microfone bom para mim um dia, vou comprar um microfone Sennheiser, vou comprar o top de linha da Shure, eu vou comprar um earphone para mim, que é aqueles monitorzinhos, né, de ouvido e tal. Eu tenho aquilo, eu não trago de sem vergonhice, né? Aí, por quê? Eu fiz objetivo. Gente, por muito tempo eu toquei no instrumento dos outros. E eu falava com Jesus, ô Jesus, tal, é lindo, eu sei que é um tempo, mas Jesus, eu quero meu instrumento, eu quero ter um tecladão. Eu quero ter um instrumento para chegar e abafar. O tecladão? Não, mas eu tenho teclado grande também. É porque, para facilitar, eu não estou aguentando mais carregar as coisas, estou muito cansado, então é a lei do menor esforço. Eu viajei a Europa todinha com a banda, só com esse bichinho aí, ó. Essa coisinha fofa. Mas tem vários, graças a Deus, né? Tá vendo? Mas eu sonhei um dia. Tem gente que não sonha com isso. Tem gente que fala: não é isso, tá tudo, não, tá tranquilo. Não, ô Inhaca, passa a sonhar em ter seu instrumento, ter a melhor guitarra. Qual é a melhor? É uma Fender americana de 1960. Dá seu jeito, custa um rim, uma córnea, eu sei, mas dá seu jeito, sonha pelo menos. Sonha em mudar a história, sonha em fazer uma faculdade. Tem gente que fala: não, tá tranquilo, 2º grau eu já estou garantindo. Conversa. Sonha, tem que sonhar. Você que é músico tem que sonhar e melhorar. Ficar só com Jaqueline. Não dá, não! Não dá. Tem baterista que não acha que é só o chacompão, e tá tudo certo. Não, tem que mudar, tem que estudar técnica. Ah, pastor, mas Jesus olha o coração. É claro que ele olha o coração, Ema.
Mas se você pode fazer o melhor para Jesus, você vai ficar entregando resto? Resto? Nosso Deus não é Deus de resto. Nosso Deus é sempre Deus do melhor. Olha só a quantidade de músicos maravilhosos que estão se convertendo, gente. Tem gente boa se convertendo. Ainda estão tocando na noite porque é profissão. Mas no tempo de Deus eu sei que muitos vão vir. Muitos vão vir. Vão vir, quem sabe, para tocar na igreja. Depois de eu fui resgatado. Eu tocava em baile, toquei em boate, toquei em tudo. Você pensa, eu toquei em bingo de frango assado. É duro, né? Bingo de frango assado. Viajei 300 quilômetros para tocar numa cidade chamada, como era o nome da cidade? Arinos, interiorzão bravo de Goiás, que o asfalto ficou para uns 80 quilômetros para trás, não tinha asfalto. Viajei para tocar num bingo de frango assado. Então eu já enfrentei, viajei boa parte do Brasil. Deus me resgatou, até o dia que Deus chegou e falou, acabou, não quero mais você tocando, vai fora. Aí eu fiz um voto com Deus. Fiz um voto com Deus, falei, Jesus, essa mãozinha nunca mais toca pro capeta. E nunca mais, graças a Deus. Precisei tocar numa boate, precisei tocar num baile. Ah, pastor, então quer dizer que sua vida virou mil maravilhas? Não, muita luta. Mas eu tinha objetivos. Então, ministério, você tem que ter sonho. Você tem que sonhar com coisa boa para a sua vida. Não é problema sonhar com coisa boa para você. A Bíblia diz que Salomão construiu o templo do Senhor. E ele construiu uma casa que diz a Bíblia que se comparou em suntuosidade com o templo do Senhor, a casa de Salomão. Ele que fez uma coisa para Deus, fez, mas fez para ele também. Deus não tem problema nenhum com isso, de você investir na sua vida financeira, investir na sua vida profissional, de você investir na sua vida como um todo. Deus quer ver você vencendo nessa terra, mas você precisa ter um objetivo, precisa sonhar. Os sonhos são as sementes das realizações. Você tem que sonhar com a sua igreja maior, você tem que sonhar com o ministério de louvor maior, você tem que sonhar em pessoas sendo curadas, sendo libertas através do louvor, tem que sonhar com coisa linda para a glória de Deus. Então, ministério original, ele tem sonho. Em segundo lugar, ministério original. O que eu acho imprescindível no ministério original é visão. Visão. O que a visão me fala? Enquanto o sonho é o objetivo, visão é como você vai alcançar esse objetivo. Como você vai alcançar o seu objetivo. Tem gente que até sonha, mas não dá um prego numa barra de sabão para ver o sonho sendo realizado. Não tem visão. Tem gente que fica com a visão tacanha demais, até sonha em ter uma igreja grande, até sonha em ter um ministério de louvor grande, mas a visão do cara é zero. Até sonha, não adianta sonhar se não tem visão. Não adianta sonhar, projetar e não conseguir vislumbrar um meio de alcançar aquilo que você projetou. Tem gente hoje que não tem visão. Tem gente que fala assim, por exemplo, se o louvor é um pouco mais agitado, o pessoal começa a falar aí, ó, tudo na carne. Tudo na carne. Ó, amigão, experimenta fazer louvor de manhã, todo mundo já na lombeira, porque dormiram tarde, acordaram cedo, horário de verão, experimenta fazer louvor calminho para você ver. O pessoal vai ficar... É engraçado que todo congresso eles me botam ou para pregar de manhã ou para pregar depois do almoço. Mas é porque eles sabem que eu sou desse jeito, eu fico xingando todo mundo, aí o cara fica com medo de dormir. Olha, então tem gente que não tem visão, gente que não tem visão, que não tem, que fala assim, não, eu até sonho, mas não sabe como chegar. Você tem que implementar, abrir, ampliar a sua visão. Como é que eu amplio a minha visão? Pesquisando, vendo o que os outros estão fazendo. O que está dando certo na Lagoinha que pode dar certo aqui? O que está dando certo na Getsemane que pode dar certo aqui? O que está dando certo no ministério do pastor Cirilo que pode dar certo no seu ministério? O que está dando certo no ministério Amadeus que pode dar certo no seu ministério? Tem gente que não, que pega e se enclausura num jeito só.
É como aquelas igrejas que no tempo em que saiu a visão do G12, das células, as igrejas se fecharam, muitas delas sofreram terrivelmente, porque elas se fecharam naquela visão. Elas esqueceram de um monte de divisões adjacentes que podiam contribuir de igual forma. Eu fui agora a Portugal, semana passada eu estava em Portugal pregando numa igreja, pregando num congresso, e num dia que eu estava livre, alguém falou, podia pregar lá na igreja tal. Eu não vou citar o nome da igreja aqui por questões éticas. Aí a pessoa foi lá no pastor dessa igreja e falou, o pastor Marquinho está aí, e eu já preguei lá na igreja dele. O pastor Marquinho está aí, e ele está com o dia tal livre, e nós temos culto aqui no dia tal. Ele falou, não, só pode vir da nossa denominação. Só pode vir da nossa denominação. Aí o sujeito chegou todo envergonhado para mim e falou, olha pastor, eu te fiz o convite, mas meu pastor falou que só pode ir se for da denominação da igreja. Eu falei, ô amigão, quem pediu foi você, eu estou tranquilo. Eu tenho 10 igrejas para pregar, se eu quiser, num dia, não tem problema não, pode ficar relax. Tanto que no dia eu preguei numa outra igreja. O pessoal tinha me pedido também, mas que por conta da resposta eu esperei. Aí o pessoal ligou de novo, falou, e aí, deu certo? Eu falei, deu certo, eu vou na sua igreja. Acabou, resolvido. Os dias que eu passei lá, passei pregando todos os dias. Tem dia que eu pregar 2 vezes. Então, tem gente que acha, não sei o que. Não, quem perdeu foram eles. Eu estou aqui, eu estava lá, assim como estou aqui, para ser um canal de bênção nas mãos do Senhor, para abençoar a sua vida. Então tem gente que não tem visão. Tem gente que fala assim, trouxe CD, trouxe DVD, isso é comércio. Vai sustentar ministério, rapaz. Tem gente que fala assim, o ministério do fulano de tal não presta porque ele cobra cachê. Não. É assim, vai devagar. Eu sei que tem gente que não presta mesmo. Sei disso. Mas tem gente que tem despesa. Tem gente que tem toda uma estrutura por trás e que vive dessas ofertas. Eu conheço, por exemplo, ministérios que empregam hoje 30 pessoas. Empregados, carteira assinada, salário, 13º, férias. Vai sustentar como isso? Só de brisa e de paz do Senhor? Não tem visão. Ministério, ao passo que existem outros ministérios que podem investir e não investem. Entende? Então você precisa ter visão ampliada, pedir a Deus. Nós vamos orar nessa manhã, daqui a pouco, pedindo a Deus que te dê sonhos, que te dê projetos e que alargue a sua visão, para você ser uma pessoa visionária, para você ver oportunidade onde ninguém vê oportunidades. Uma pessoa de visão é assim, é uma pessoa que vê oportunidade onde ninguém vê. Por exemplo, o meu pastor, ele um dia chegou no balcão da TAM, ele foi viajar, e aí ele viu a moça embalando as coisas dele, né? Botando os tickets e tudo, embalando, porque ele estava com algumas caixas, com uma fita dessa grossura aqui. Aí ele falou, tem algum lugar aqui que eu possa dar alguma sugestão? Aí a dona pegou e deu para ele um formuláriozinho de sugestão. Aí ele pegou e escreveu, falou, olha, se vocês diminuírem a fita pela metade, ela vai executar o mesmo trabalho e vai ter o custo também pela metade. O diretor da TAM ligou para o pastor Jorge para agradecer a dica, por causa daquela sugestão que ninguém tinha notado, que ninguém viu. Por causa daquela sugestão, a TAM agora estava mudando o sistema e conseguiu economizar 50% naquilo que eles gastavam com aquele tipo de material. E deu um presente para o pastor Jorge. Deu 30 mil milhas para ele de presente. 30 mil milhas, ele pode viajar pelo Brasil, de uma ponta a outra do Brasil, ida e volta. Ainda sobra milha para ele viajar para outros lugares. Deu para ele de presente. Por quê? Visão. Você tem que ter visão. Visão para investir em alguém. Visão para olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa está todo mundo desprezando hoje, mas amanhã ela vai ser alguém. Eu vou investir nessa pessoa. Visão, gente. Pedir para Deus ampliar a sua visão, para você deixar de ter um ministériozinho tacanho, um ministério todo raquítico, todo engessado. Deus vai mudar a história ministerial de quem tiver coragem de alargar a visão. De quem tiver coragem de olhar um pouco mais além do que tem visto nos dias de hoje. Ministério original tem que ter
Visão. Diga para a pessoa que está do seu lado. Visão. Terceiro e último lugar. Eu acho imprescindível no ministério, além do sonho, da visão, é imprescindível no ministério a paixão. Paixão. Me chamou a atenção uma vez que eu fui ministrar numa igreja, eu ministrei louvor e depois eu preguei. O pastor chegou antes para mim e falou assim: eu não quero que você cante nenhuma canção que fale de paixão. Era na época que algumas canções que tinham essa expressão estavam em voga. Estou apaixonado, desesperado de amor. Tinha uma outra canção do David também. Estou apaixonado por ti. E tinha mais umas duas canções na época. Era a época da paixão, todo mundo falando de paixão, né? Ministério, paixão, fogo e glória. Aí o pastor falou: eu não quero que cante nenhuma música que fale de paixão, eu não quero que você pregue nada sobre paixão, porque paixão é algo efêmero que passa e o amor é que prevalece. Eu falei: tá, obedeci. Mas isso me chamou a atenção. E eu comecei a pesquisar sobre isso, sobre amor e sobre paixão. O amor é realmente o alicerce. O amor é a base. Mas a paixão é que dá movimento para o amor. Vou usar aqui, vamos pensar um pouco aqui. Já pensou o sujeito casado? Ele ama a esposa dele, aleluia, glória a Jesus. Mas só o amor vai deixar o casamento aquela aguinha com batata. O sujeito vai chegar em casa e vai falar: paz do Senhor, irmã. O que a paixão faz? A paixão dá movimento para isso. O sujeito chega em casa e fala: ô lindona, Paixão é assim. A paixão é que dá movimento pro negócio, gente. A paixão é que deixa o negócio um pouco mais quente, mais caloroso. O marido que não é apaixonado da mulher, ele pode amar a mulher, ele tem que amar a mulher, mas ele também tem que ser louquinho por ela, apaixonar. A dona passar, desfilar na frente dele, ele ficar babando, falar: vem de mim que eu tô facinho. Tem que ter paixão no negócio, que senão fica muito politicamente correto. Muito. Aí o sujeito chega de noite e fala: será que nós podemos ter um colóquio amoroso? Um colóquio amoroso? Não, gente, tem que mudar essa história, tem que ter paixão, né? Já viu o sujeito apaixonado, o que ele faz? Ele faz, nossa Deus. O sujeito fica apaixonado e fica bobo, fica mané. Eu estou falando porque não teve um sujeito mais mané do que eu. Minha primeira paixão, a primeira paixão a gente nunca esquece, né? Minha primeira paixão, eu fiquei apaixonado por uma menina. O nome dela, lembro até hoje, Célia. Ela era mais velha. Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. Eu fiquei doido nessa menina. Mas doido de chorar. O fim de semana que eu não conseguia ir para a casa do meu tio, porque ela morava perto da casa dos meus tios, o fim de semana que eu não conseguia vê-la, eu ficava em depressão, chorava o fim de semana inteiro. Vê se pode um negócio desse, gente. Não tem lógica, né, pastor? Fala sério. Parece cruzeirense. É ou não é? Testificou, né? Aí, olha só. Gente, eu era bobo. Sabe o que eu fazia? Quando eu ia para casa, porque ela me deu fora. Ela falou: não, você é novo demais, eu não quero nada contigo não. Quero nada contigo. Gente, eu fiquei arrasado quando ela falou que não queria nada comigo. Sabe o que eu fazia? Eu ia para casa do meu tio, aí eu ia para casa dela. Olha só o que eu fazia. Eu ia para casa dela, eu ficava perto da casa dela olhando.
Quando ela passava na janela, eu ganhava o dia. Aí eu podia ir embora. Disseram, né? O amor é uma flor roxa que nasceu no coração do trouxa. Né? É um negócio sério. É assim, o sujeito apaixonado, você já viu? Ele contrata até carro de som, né? Aqueles carros de som. Eu fui pregar, não tem ninguém com carro de som aqui não, né, gente? Misericórdia, né? Aquilo é brega demais, mas tem ninguém aqui. Eu fui pregar numa igreja, numa cidade, uma cidade aí. Terminou o culto da manhã, eu preguei no culto da manhã. Aí eu estou escutando só um burburinho lá fora. Quando eu cheguei lá fora, era um carro de som que o sujeito tinha mandado para uma menina lá. Começou a música do Kennedy. Né? Aí o sujeito começou. O carro do amor bate a sua porta. Aí aquela conversa, né? Fulana de tal, você é uma joia preciosa que nasceu no jardim da nossa vida. Aquele locutor com voz de locutor de motel, né? Misericórdia, feio, né? E o sujeito na porta da igreja, a gente é mico demais. O que é isso? É paixão. Paixão faz o cara pagar esses micão, né? Faz o sujeito quase apanhar. Teve uma vez que eu era apaixonado numa menina, e a menina estava com o namorado do lado, o namorado estava 2 de mim. Eu cheguei, ela junto com o namorado, falei, você sabe que eu sou doido com você, né, dona? O cara perde a noção do perigo. Então o sujeito apaixonado, ele faz tudo para agradar, né? É lindo, por exemplo, um casamento que tem paixão, que tem o amor, que tem a paixão, o sujeito está sempre se cuidando, né? Está cortando os cabelos, o chumaço que nasce no ouvido, assim, está cortando aqueles cabelão que desce no nariz, ele está sempre aparando, né? Está sempre se cuidando, tal. É um negócio bonito, é um negócio jóia. Quando o sujeito acaba com isso, ele está mais nem aí, ele começa a saltar pum perto da dona, segura aí, dona. Mas quando o sujeito está apaixonado, ele é todo educadinho, ele não arrota, ele não faz nada, ele é o anjo, né? Tem um negócio sério, mas depois que o sujeito, já conquistei mesmo, aí come, ele limpa a boca no pano de mesa, assim, não tá nem aí, no pano de prato, não tem homem que faz isso aqui não, né? O sujeito apaixonado, ele faz loucura, gente. Se ele é apaixonado, ele fica bobo. Posso falar um negócio? Ministério que não tem paixão, fica aquela água com batata também. Ministério que não tem paixão, crente que não tem paixão pela obra de Deus, fica a aguinha com batata, fica aquele negócio evangélico, desmaiado. Aquele negócio assim, sopa de chuchu, já viu? Tem gosto de nada. Precisa ter paixão. 2 definições de paixão. 2. Segura agora o corpo. Primeira definição. O dicionário Aurélio Buarque diz o seguinte: paixão é movimento violento e impetuoso pelo que se deseja. Paixão é movimento violento e impetuoso pelo que se deseja. Você tem que ter gana pelo ministério. Tem que ser fominha. Eu sou fominha para fazer a obra de Deus, irmão. Não precisava ter saído. Agora nós temos culto da manhã lá. Hoje à noite eu vou estar em outro lugar. Precisava, não preciso, graças a Deus tem igreja lá, tem serviço pra caramba lá, mas eu tenho gana pelo ministério. Chega aqui, eu chego todo lenhado, mas a hora que eu começo a ministrar, Jesus me renova. Deus me renova. Minha voz, gente, eu tenho já uns 2 meses que eu ando rouco direto, mas Jesus me renova. Paixão é movimento violento, impetuoso pelo que se deseja. Eu quero ver a obra de Deus crescendo. Não me importa se tem aqui 50 ou se tivesse 50 mil. Não faz diferença. Não
faz diferença. Não faz diferença o cachê. Não faz diferença o que você vai ganhar. Faz diferença aquilo que você está juntando no céu. O que eu quero hoje é juntar no céu. Eu sou muito criticado por isso. Porque eu entendi, a obra de Deus é paixão. Eu preciso ser apaixonado pela obra de Deus. Eu não posso ser um mercador do Evangelho. Eu não posso ser mais um profissional do púlpito. Eu não posso ser mais um profissional do teclado. Eu tenho que ser louco pelo que eu faço. Eu tenho que ser louco por ver as pessoas se rendendo a Deus, por ver as pessoas se entregando a Cristo, por ver testemunhos. Igual eu recebo testemunho direto, gente. Recebo e-mails de lugares que nem imagino, de DVD meu que chega na Tonga da Mironga, o sujeito manda e-mail para mim, dizendo, olha, minha vida mudou, não tem nada nessa terra que paga isso, que paga a gratidão que eu tenho a Deus, porque Ele olhou para mim com um olhar de misericórdia e tem me dado a oportunidade de fazer a obra de Deus. Eu não troco o que eu faço hoje por todo o dinheiro desse mundo. Dinheiro é bom? É. Claro, é bom ter dinheiro. O tanto de projeto missionário que eu gostaria de estar implementando, de estar desenvolvendo, mas que não tem jeito por causa da limitação financeira. Mas eu sei que a limitação financeira hoje é o instrumento de Deus para me deixar certinho, para me deixar no prumo, para me deixar no caminho. Precisa ser apaixonado pela obra de Deus, pelas coisas que Deus é apaixonado. Tem gente que é apaixonado pelo Galo aqui, tem gente que é apaixonado pelo Cruzeiro, que mata ou morre se for pelo Cruzeiro, se for pelo Galo. Tem gente que mata ou morre por causa de mulher, por causa de filho. Não estou dizendo que você não pode gostar dessas coisas, não, mas eu estou te dizendo que você tem que aplicar a mesma veemência, o mesmo amor, a mesma paixão que você aplica para as coisas dessa terra. Você tem que aplicar uma paixão ainda maior pelas coisas de Deus. Tem gente que não rompe no ministério porque não ama isso aqui, porque está passando o tempo, porque na realidade fala assim, não, eu estou aqui no Ministério de Louvor, uma hora que abrir uma oportunidade na faculdade, eu deixo tudo. Tem que ser apaixonado pela obra de Deus. Paixão é movimento violento e impetuoso pelo que se deseja. Segunda definição de paixão. Paixão é tudo aquilo pelo qual você está disposto a viver ou a morrer. Paixão é tudo aquilo pelo qual você está disposto a viver ou a morrer. Eu já falei com Jesus que se Ele me desse o privilégio de morrer por Ele, eu morreria feliz. Houve um pastor amigo nosso, lá do Rio de Janeiro, pastor Moisés Malafaia. Eu já falei com Jesus que o dia que ele for me chamar, que ele podia me chamar igual chamou o pastor Moisés Malafaia. Pastor Moisés Malafaia, ele subiu no altar, ele pediu para abrir um texto, ele leu o texto e caiu e morreu em cima do altar. Eu falei com Jesus que se Ele me der esse privilégio, está valendo. Se me der o privilégio de morrer por causa do amor ao Evangelho, está valendo. Está valendo. Porque eu quero viver para Jesus. E se minha morte for glorificar o nome dele, como a morte de Estevão glorificou, ele pode contar comigo. Pastor, você não tem medo de falar isso, não? É claro que eu tenho temor. É claro. Eu estou bem do juízo. Quem não está bem do juízo é que quer morrer. Mas eu estou dizendo que se eu morrer pelo Evangelho, eu morro feliz. Eu entendi o que é paixão. É tudo aquilo pelo qual eu estou disposto a viver. Eu abri mão de muita coisa na minha vida. Muito. Inclusive dinheiro. Da última agora eu recebi uma proposta para poder tocar com uma dupla sertaneja aí, famosa, evangélica, para ganhar R$1.000 por show, 22 shows por mês. Abala o sujeito, não abala? O sujeito falou, eu ligo agora para eles, se você topar. Eu falei, eu não topo. Eu não troco meu ministério por causa de um negócio desse. Estou fora.
Sem hipocrisia? O que foi? O que você quer que eu troque? Falei brincando, o cara levou a sério aí. Olha, sem demagogia, sem hipocrisia. Você acha que foi fácil dizer não para uma proposta dessa? Ô, gente, emociona até hoje. Mas eu sei o porquê que Deus me chamou. Eu tenho um alvo. Eu não vou deixar que a visão seja invertida, trocada e avacalhada por uma coisa desse mundo. E porque eu tenho paixão por Jesus e por sua obra. Ministério que não tem paixão, está faltando só cair para morrer. Eu quero orar agora nessa manhã por isso. Quero orar para que Deus coloque um fogo no seu coração. Mas não é qualquer foguinho, irmão. Quero orar para que Deus coloque fogo, mas muito. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas, eles disseram: Marquinhos, mas você tem tanta oportunidade de crescer, por que você não faz? Falei, porque Deus quer que eu faça agora, desse jeito, é devagarinho, é caminhando, passo a passo. Eu não quero crescer como uma anomalia, crescer de repente, estourar com uma música e de repente ninguém mais ouvir falar. Eu não quero ser cantor de uma música só. Não quero. Eu não quero que o povo só me conheça pelo Celebre ao Rei. Não quero. Quero que o povo me conheça por aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu quero orar com você nessa hora. Seu ministério pode ser melhor do que tem sido hoje. Sua vida cristã pode ser melhor. Você pode deixar de ter um ministério, uma vida cristã do Paraguai e ter uma vida original, linda, maravilhosa em Deus. Fique de pé, fique. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Quero orar por você. Você que diz, pastor, eu quero uma vida original. Eu não estou aqui para julgar o que você vive. Isso cabe a cada um saber o que está vivendo. Saber se o seu namoro é um namoro genuíno em Deus, se o seu namoro tem sido o cão chupando manga. Saber se a sua vida ministerial tem propósito em Deus, ou você está querendo só aparecer na igreja, ser mais um, ser cotado na igreja, ser respeitado. Isso não vale de nada, gente, se não tiver procedência. Você que quer orar comigo, que diz, pastor, eu quero um ministério original. Eu quero uma vida cristã digna do meu Senhor. Eu quero voltar a ser apaixonado pela obra de Deus como eu fui nos primeiros dias. Quero voltar a evangelizar como eu evangelizava. Quero voltar a orar como eu orava. Quero fazer as coisas para Deus desinteressadamente como eu fazia. Quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Se você quer orar comigo nesse sentido, quer entregar seu ministério nas mãos de Jesus,
Sai do seu lugar e vem cá à frente. Vem aqui para o altar. Nós vamos orar juntos. Eu não vou calar. A estrada é muito longa. Vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Diga! Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim ou não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Ele não abre mão de você, meu irmão. Se você está aqui nessa manhã, se você ouviu isso, é porque Deus tem um projeto na sua vida ministerial. Você não é qualquer um, não é qualquer uma. Você não é a obra do acaso. Você é um instrumento de Deus para levar as boas novas do Evangelho, seja através da música, seja através da dança, ou de qualquer outro ministério que você exerça na igreja. Você tem um chamado. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Eu sei que Deus não abre mão de ti, não. Você tem um chamado, jamais pode se calar. Você tem um chamado, o Evangelho anunciar. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Eu sei que Deus não abre mão de ti, não. Saiba que Deus não abre mão de ti, não. Recalabaxara malabacandarei malabaxou. Recalabaxê de querexê e candecou de alamarabaxê. Deus tem um chamado para você, tem um propósito. Ele nos confronta nessa manhã para saber se o nosso ministério, para que você saiba se o seu ministério é o ministério original ou o ministério do Paraguai. Vai pedindo para Deus aí, vai. Fala: Deus, eu quero sonhar. Eu quero sonhar os sonhos do Senhor. Eu quero sonhar os sonhos do Senhor. Fala com Deus, fala: Jesus, eu quero te ver. Eu quero ver a obra do Senhor na minha vida. Fala: Jesus, eu quero paixão. Eu quero paixão no ministério.
Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo bem forte: eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Jamais vou me calar. Eu tenho chamado o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Com seus olhos fechados. Pai Santo, eu oro por cada um dos teus filhos que veio aqui à frente. Quero ministrar sobre eles porção dobrada daquilo que o Senhor já depositou na minha vida, na vida dos teus servos que caminham comigo. Nós queremos ministrar sobre os teus filhos aqui porção dobrada da tua glória, porção dobrada do teu favor, porção dobrada da unção, da autoridade. No nome de Jesus, meu Deus, faz com que cada um entenda o propósito do Senhor para os ministérios aqui representados. Faz com que os teus filhos tenham ministérios originais. Enche os teus filhos de sonho, de realizações, de visão. Enche os seus filhos aqui, meu Deus, com visão do céu, vislumbrando aquilo que o Senhor quer ministrar na vida deles. E principalmente, renova no coração de cada um aqui a paixão pelo chamado e a paixão por tua obra. É a minha oração, abençoando a vida de cada um aqui. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado e fala: você tem um chamado.